Olá, eu sou Felipe Albuquerque. Bem-vindos a mais um episódio do Runway Podcast. Runway, no dicionário dos negócios, é uma pista de pouso para encerrar uma empresa. Pista curta, pista longa, sejam quais forem os seus motivos e sempre envolvendo decisões difíceis. A rota planejada é sempre mais linear que as turbulências e os vales da trajetória percorrida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta dessas horas de voos e contar um pouquinho das experiências e momentos vividos. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua. Antes de abrir aqui meu convidado, eu vou agradecer os meus apoiadores, Pão de Queijo Doc Lobo, Chocolate do Jur. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelos produtos maravilhosos que vocês nos presenteiam. E hoje eu tenho a honra, a alegria de ter comigo aqui o Marcelo Batistella Bueno. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Felipe. Obrigado aí a todos. Um grande prazer e honra estar aqui com vocês nesse podcast tão especial. A honra é toda minha. Consegui um tempo da agenda do Marcelo e é realmente um privilégio. Eu vou fazer uma apresentação rápida, Marcelo, da sua experiência, mas antes só compartilhando que, de fato, as trajetórias nos conectam e nos presenteiam com pessoas muito especiais. O Marcelo a gente se conheceu de forma inusitada, né? Ele estava querendo vender um carro e eu estava ajudando uma pessoa a comprar um carro. Então, isso nos conectou. Olha só, e aqui estamos, né? Depois de É assim que é a vida. Eu digo que não tem coincidências, né? Tem sincronicidades. sincronicidades. Isso aí. Então, o Marcelo, muitos talvez já conheçam um pouco da história do Marcelo, mas começo aqui, pai da Estela e do João, praticante de Aikido, apreciador da cultura japonesa, de carros antigos e sócio cofundador da Anima Educação. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, iniciou a carreira no mercado financeiro na década de 90, na Santa Fé Investimentos. Por acaso eu conheci o Sérgio Bueno. Na trajetória até se tornar empreendedor, teve experiências como consultor para reestruturação, foi sócio de restaurantes, inclusive Varanda Grill, baita carne, adoro. Investidor em empresas.com, foi diretor executivo de uma incubadora e esteve à frente de grupos universitários até, de fato, consolidar a Anima Educação, fazer um M&A e hoje ele preside o conselho administrativo, me corrija se eu estiver errado, da Anima Educação, cotada na bolsa Anime 3, quem quiser comprar a ação. Sou um dos conselheiros, quem preside lá é o Daniel Castanho, meu sócio, mas é uma grande honra estar tanto no conselho da Anima como da Inspirare, nossa vertical de medicinas. Bacana. Também tive a honra, o prazer de conhecer o Daniel Castanho, Craque. brevemente, mas já escutei ele falando várias vezes, um craque também, né? Muito legal. Um abraço, Daniel. Bom, hoje a gente tem o tempo do Marcelo para falar de alguns temas, mas eu escolhi aqui 3 temas que ele gosta. E o primeiro deles é o Aikido, que bom, Marcelo, eu vou deixar com você. Conta pra gente um pouco sobre o Aikido. Felipe, o Aikido, sempre que eu posso eu conto isso. Quando eu tinha acho que 6 anos, né, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer isso aqui. E descrevi o Aikido. E ela não entendeu e me colocou no judô. Naquela época lá, acho que 82, se eu não me engano, o Shinohara foi o primeiro brasileiro a ser medalhista de prata no judô. Eu comecei ali, avancei um pouco, mas larguei, né? E o tempo passou, e aí no ensino médio, um amigo meu falou, pô, meu tio é um sensei de Aikido. Eu falei, e fui lá ver e nunca mais parei, em 91. Então comecei a treinar Aikido aí com o sensei Maruyama, e desde então o Aikido faz parte da minha vida. No Japão, Aikido significa Ai é harmonia, Ki é energia e Do é caminho. Né? É talvez a única arte marcial não competitiva. E para mim isso faz toda a diferença. Eu acho que o mundo cada vez mais não vai ser mais competitivo, vai ser colaborativo. Meu objetivo não é destruir o próximo, e sim construir. Né? A competição é comigo próprio.
Sim. Ou seja, é uma competição interna, né? Uhum. Então, eu tenho também explorado muito o Aikido como um caminho que nos torna seres humanos melhores, mas também profissionais melhores, né? Uhum. Eu não tenho dúvida que se eu não praticasse Aikido há mais de 30 anos, eu não estaria apto para encarar os desafios que encarei, né, e que vamos encarar. E acho que essa talvez seja, recentemente, a maior reflexão que eu tenho feito, né? Eu tenho feito uma reflexão e insistido numa reflexão como AI, como inteligência artificial Uhum. e inteligência ancestral, né? Ou seja, Uhum. Legal. a, Essa eu não tinha escutado a ainda. Ah. ancestralidade, na minha opinião, é algo que a máquina nunca vai conseguir substituir, Uhum. né? E eu tenho insistido muito nisso e acho que essa é o Aikido como um dos Budôs, Uhum. e como eu disse no Japão, Do é caminho, né? Tem vários caminhos, mas o Aikido é um dos caminhos que prepara o ser humano para estar mais apto para esse desafio que tem aí. Nós estamos enfrentando com inteligência artificial e com Sim. algumas pessoas achando que a máquina vai substituir o homem. Talvez substitui em coisas repetitivas e talvez ela Uhum. vai fazer melhor do que a gente, mas nós seremos cada vez mais humanos e acho que essa inteligência artificial e inteligência ancestral para mim tem sido uma coisa muito interessante É o de aprofundar. legal. Não sei se é um tripé, mas acho que é o coração, né? A mente e a máquina como uma ferramenta que E o te espírito, né? é E o espírito, a a alma, essência da pessoa. Isso somado te leva muito longe. leva muito longe, né? Ah. Como eu falei, do é caminho, né? É algo que você Uhum. começa e nunca termina. Uhum. É algo que você é muito mais do que físico, é espiritual, né? É mental. Então, é algo que você é um modo de ser, né? Uhum. Então, Aikido, eu já falei, Judô, né? Judô, caminho suave. Uhum. Karate-do, caminho das mãos abertas, Uhum. né? Kendo, caminho da espada e assim por diante, né? Bom, você sabe explicar com propriedade, né? Imagino que você estudou um pouquinho da língua japonesa. Ah, é difícil, viu? Eu estive no Hum. Japão ano passado por um tempo, mas um dia eu quero aprender a falar japonês melhor, mas é bem Hum. difícil. É difícil. Legal. E dentro do Aikido, Marcelo, a gente sabe que o tatame, né? Ele tem todo um simbolismo. Eu li, gosto bastante de ler, pesquisar. Então, entre eles tem o tatame como espelho da vida, o tatame como espaço de conexão, como território de presença, o chão como fundamento. Conta um pouco da gente, pra gente, como que você que pratica o esporte, né, pratica essa cultura, não sei como que a gente pode definir aqui o Aikido, se ele é de fato um esporte, ou se ele é uma cultura, Explica pra gente. Eu gosto de falar não apenas do tatame, mas do dojo, né? Uhum. Que é o lugar onde se pratica o caminho, né? Sim. É um lugar sagrado, um lugar que a gente, ao entrar, a gente tira o sapato e reverencia, né? Onde a gente honra aí os mestres que passaram por lá. Então você tem geralmente um altar, um kamidama, um shomen, onde você reverencia e agradece aos mestres que vieram antes de você, né? Uhum. As pessoas, muito no Brasil, confundem um pouco, mas sensei significa aquele que veio antes, né? Uhum. Então, não necessariamente é professor, né? Ok. Shihan, sim, é um mestre e tal, mas o sensei é aquele que veio antes. Ou seja, por ter vindo antes, ele praticou mais que você. Outra Uhum. coisa interessante, que eu sempre, que tem oportunidade, eu coloco, né? No Japão você tem duas faixas, a branca, aí você vai treinando, 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 sua faixa vai se encardindo e fica preta, de tanto que você treinou, né? Hum. E depois você continua treinando e ela vai desencardindo e volta a ser branca, né? Então, Olha só. um Shihan, um mestre, Hum. sexto, sétimo, oitavo grau de Aikido, por exemplo, a faixa dele já é branca de novo, né? Ou seja, isso para mim é uma maneira de ver o mundo, né? A gente nasce criança, fica Uhum. adulto, depois volta a ser criança de novo. Uhum. Então, se olha para um mestre desse, você não dá nada para ele, você vê a simplicidade, os movimentos são mais simples, mais Hum. eficientes, né? A maneira de ver o mundo é mais focada no que realmente faz a diferença.
né? Então é uma maneira de você ver que está ligado com o dojo, que está ligado com o tatame que você falou, né? Como um local sagrado, um local de prática, né? Um local onde você faz a sua arte, né? Legal. E você vê como isso conecta diretamente com o que a gente está vivendo hoje em relação a gerações, né? Porque existe vamos dizer, uma volta, talvez uma parte da sociedade deixou de dar valor para os mais idosos, os mais experientes, e o que você está colocando aqui mostra justamente o contrário, né? Que quem tem mais idade, tem mais caminho, tem mais tempo de tatame, consequentemente os movimentos são mais simples e mais eficientes. Exatamente. Acho Ah, que isso aí faz parte da inteligência ancestral, olha. né? Eu acho que a juventude hoje muito ligada nas telas, né? Uhum, Muito ligada aí, não conectada ao ao mundo real, ao mundo físico, ao mundo espiritual, e sim conectada à tela, uhum, né? E talvez esse seja um bom desafio, né, para a gente é, refletir, né? Ou seja, o que realmente faz a diferença, o que realmente importa, uhum, né? Aquela pessoa que dedicou a vida dela, tem tanta experiência, não tem muito a agregar para a gente, não tem que ser reverenciada, não tem que ser. Eu lembro que a gente tem a honra de ter conosco na Ânima desde uhum. 2006, para mim o maior brasileiro vivo que é o Dr. Osiris Silva, né? Um menino que sonhou que o Brasil podia fabricar aviões, fundou a Embraer, Sim. né? E decidiu dedicar o último terço da vida dele à educação, que fez ele ser quem ele é, porque sem a Força Aérea Brasileira e sem o ITA ele não teria chegado onde chegou, e Uhum, sem o ITA também não existiria a Embraer. Então, escolheu a Ânima para dedicar, devolver à sociedade, né? E ele sempre fala que o Brasil é um destruidor de heróis, né? Ou seja, nós temos que resgatar os nossos heróis. Nossos heróis não são só jogadores de futebol, né? Não são só músicos. Então, esses sim. também são heróis, mas Uhum, heróis são para mim essas pessoas, sim. esses seres humanos que fazem a diferença, que são exemplos, que têm que ser reverenciados, né? É, Eu acho que esse também é um resgate que passa por um pouco do que você falou, Felipe. sim, sim. A gente tem uma tendência realmente a esquecer, né, de pessoas que talvez não sejam as pessoas que estão nos holofotes, né, que estão, mas são pessoas que construíram coisas muito bacanas e que deixaram mais importante até do que o legado material, é o legado que você deixa nas pessoas, né, E e, na e sociedade, na né? E no sociedade. Brasil, É, né? E, consequentemente, no planeta. é, muito, muito bacana. E com certeza essa sua relação com a Aikido e que acabou te levando recentemente, foi o ano passado ou foi no começo desse ano que você teve no Japão? Ano passado, eu tinha um sonho de que, Ah, primeiro, meus sócios me convidaram para preparar a cadeira do CEO da Anima, né? E a gente tinha um sonho de colocar uma mulher no meu lugar, uhum, né? E a gente realizou esse sonho há exatos pouco mais de um ano atrás. Tivemos aí a Paula Raca, que assumiu aí como CEO da Anima. Eu fiz a sucessão e assim que eu terminasse, no dia seguinte eu ia passar uns dias no Japão. E aham. assim foi. Eu passei. Há exatos um ano atrás eu estava no Japão, Ah, legal. treinando, fui treinar, fiz 40 treinos, né, em 25 Aham, dias. Então realmente foi uma experiência única. Eu recomendo, acho que o Japão tem que ser frequentado, né? é. O Japão eu não conheço, mas tudo que a gente. E já foi uma baita de uma referência para negócios, né? As empresas japonesas, na década de 80, 90, elas eram referência para para indústria, para educação, tinha uma série de conceitos, né, que foram, vamos dizer, são nativos japoneses e vieram pro Ocidente. Eu tive esses dias lendo, até vale a pena depois Ah, procurar aí no. Tem um artigo da Poliana, da HSM, que ela conta exatamente isso. Ou seja, acho que tem dezenas de milhares de empresas no Japão com mais de 300, 400 anos. E eles estão explorando um conceito de compaixão empresarial. Ou uhum, seja, o que as empresas têm em comum? Ela tem o sentimento de compaixão. Compaixão para com o cliente, uhum, compaixão para com a sociedade e uhum, compaixão para com a própria empresa. E por isso elas são longevas, uhum. né? Então acho que o Japão tem muita coisa para ensinar para a gente,
né? Eu voltei de lá e tenho dito que eu senti uma ressaca de viver num país ético, né? E vou dar 2 exemplos para mim, até escrevi sobre eles no meu LinkedIn. O primeiro deles é, e se vocês repararem isso, até meus filhos têm brincado comigo. No Brasil, a pessoa separa o seu carro para a pessoa atravessar na faixa de pedestre, ele te agradece. Uhum. Para mim isso é um contrassenso assim, sem precedentes. Reparem isso. Né? Você já separou o carro, o pedestre atravessou na faixa de pedestre, ele vai te agradecer que separou o carro para ele. Isso no Japão não existe. Né? É o contrário, é uma inversão. Sim. E outras coisas são nossos rios. Né? Para eles, um rio é um santuário. Sim. Então, eu acho que se você perguntar para um japonês sobre um rio poluído, ele não vai entender. O rio, não existe rio poluído. E aqui para nós é normal. É normal você olhar o Tietê, olhar o Pinheiros e ver essa vergonha, né? É o contrário, as pessoas vão viajar para ver um rio que não é poluído e é um rio que o você contrário. pode Lá mergulhar. não. Eu estava em Kyoto, em Hiroshima, rio maravilhoso. As margens do rio, população no entorno do rio. A questão do barulho, então você não pode tocar, ensaiar música em casa para não fazer barulho, para incomodar, você vai ensaiar na margem do rio. Tá entendendo? Então, uma lógica bem diferente, a gente tem muito a aprender, sabe? Muito a aprender. Sim. Espero que o Brasil, através da educação, chegue lá, sabe? E aí a gente acaba chegando, sempre esbarrando na educação, né? Que é sempre esbarrando na educação. Em tudo que você faz, você tem a educação e como alavanca de inclusão social, como alavanca de, vamos dizer, mobilidade social, tem todo o alicerce, né, da humanidade é a educação. Eu hoje, eu tenho falado, eu olho em retrospectiva a minha história, né? Não é fácil, mas dá para falar que eu vim atrás em busca de propósito, né? Uhum. Hoje dá para dizer isso. Claro que no dia a dia as coisas vão acontecendo de uma forma um pouco mais dinâmica, né? E você não tem essa visão do filme como um todo. Mas eu tenho o privilégio de ter encontrado o propósito através da educação. Não me vejo trabalhando em outros setores, sem ser a educação. Uhum. E acho que a Ânima tem o genuíno propósito de transformar o país pela educação. E acho que a educação talvez é o único caminho que o Brasil vai ser melhor, vai ser um país mais ético, um país mais honesto e um país melhor para os nossos filhos e netos, sabe? Então é através da educação que a gente vai conseguir chegar lá. Através da Ânima, temos feito a nossa parte. Um trabalho nobre, inclusive eu recebi um grande amigo, Luiz Salvatore, do Instituto Brasil Solidário, a gente colabora com eles também, e ele leva a educação financeira para comunidades em todo o Brasil, né? Hoje eles têm mais de 2 milhões de alunos, tem toda uma metodologia de educação, não só para a educação financeira, mas são jogos com tabuleiros que você dá prioridade para essa interação entre os alunos, entre as crianças. O jogo tabuleiro, você dá asas à imaginação. É um negócio fantástico. Então, acho que doar-se para a educação é realmente É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Um privilégio. Mas vocês, Marcelo, aí é curiosidade, né? Vocês estão numa... O guarda-chuva Ânima abrange ensino superior, pós-graduação. Quais são as verticais do grupo Ânima? Nós temos defendido um conceito primeiro, lá fora chama-se lifelong learning, né, que é educação pro resto da vida. Então, na nossa cabeça, nós não vamos mais parar de estudar. Então, você conclui o ensino médio, você entra num ecossistema de pós-médio, e aí você faz uma graduação, você faz uma pós-graduação, lato sensu, faz um estrito sensu, volta. Então, esse é um pouco do conceito da Ânima, ou seja, oferecer educação de qualidade, o maior ecossistema de educação de qualidade aí no pós-médio, né? Ou seja, universidades, faculdades, centros universitários, mas também escolas temáticas. Então, tudo isso dentro de um conceito integrado de ecossistema. Tá? Nós nos vocacionamos em continuar histórias
de famílias que dedicaram 40, 50, 60, 80 anos a instituições de ensino, que foram fundadas aí há décadas atrás, e a gente continua esses legados, né? Então, em São Paulo, por exemplo, a Universidade de São Judas, a Universidade Anhembi Morumbi, e assim por diante, né, de diversas regiões do Brasil. Tá? Ok. Essas instituições, todas as áreas do saber estão integradas, e aí nós temos as verticais de excelência em áreas do conhecimento. Então, a primeira delas foi a HSM na gestão, que virou também o Country Partner da Singularity University no Brasil e América Latina. Então essa é a vertical de gestão. Onde tem o Salib. O nosso amigo Salib é o S, mas que nos deu a honra de continuar essa história linda. Depois nós temos uma vertical de hospitalidade e gastronomia, que é a Le Cordon Bleu. Então temos uma sociedade 50-50 com os franceses. Uma escola aqui na Vila Madalena, em São Paulo, que tem 3 iguais no mundo. Paris, Londres, Austrália e o Brasil. E aí as escolas de gastronomia do grupo foram se tornando Le Cordon Bleu. Então, a Anhembi Morumbi se tornou Le Cordon Bleu. A UniBH em Belo Horizonte se tornou Le Cordon Bleu. E assim por diante. Tá? Aí temos uma vertical de direito, que hoje, através da tecnologia, os grandes pensadores do direito, os grandes juristas, eles podem dar aulas para o Brasil inteiro, através da tecnologia. E o que importa para eles não necessariamente é dinheiro, sim propósito. Né? E aí a gente tem lá os principais pensadores na EBRAD, Escola Brasileira de Direito, majoritariamente em pós-graduação. Né? E temos uma vertical de escolas médicas, chamada Inspirare, são 16 escolas médicas aí no Brasil, também integradas em rede. Né? E recentemente nós lançamos aí a primeira escola de creators do mundo, que é a Community Creators Academy. 12 mil metros de estúdios aqui na Vila Leopoldina, que é um case maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer. Fui lá com o Reinaldo, fui tomar um café com ele, bater um papo, conheci. Fantástico. Nossos sócios lá, o Fábio e o Bruno, a turma lá são craques. E eu acho que essa escola vai realmente transformar a educação também, não só no Brasil. E aí a gente entra um pouquinho no tema das gerações de novo, né? Que é, vamos dizer, vocês no ensino superior, na indústria indústria no bom sentido, da pós-graduação, vocês têm uma visão privilegiada. Como que esse jovem está chegando do ensino médio para os cursos superiores? Como que está sendo a admissão desses jovens no mercado de trabalho? Que eu acho que esse é um negócio difícil, que todo mundo fala sobre gerações, que é geração Y, geração Z. No final, a minha visão é simplesmente que as gerações mais velhas sempre tiveram a responsabilidade de transferir conhecimento para gerações mais novas. Então, como fala a Cristina Junqueira, reclamar não faz parte da estratégia. Reclamar não faz parte da estratégia. O que as empresas, os líderes têm que fazer é encontrar meios, né, construir formas de trazer essa turma com o melhor que elas têm do novo, mas preservando o que tinha de melhor no passado. Né? Fazer essa transição de bastão. Queria que você comentasse um pouco sobre essa... Eu acho que a gente começou um movimento que é recente, mas não é tão recente mais, mas lá em 2006, migrando os nossos currículos de um currículo conteudista para um currículo por competências. Né? Por quê? Porque o conteúdo está em qualquer lugar, não é mais o que faz a diferença, diferentemente dos conteúdos que estavam nas grandes bibliotecas do mundo, só as universidades lá de Bolonha que tinham os conteúdos, as caravelas saíram das grandes universidades para o mundo. Isso aí não é mais a realidade. Ou seja, o conteúdo está em qualquer lugar. Sim. O aluno chega na sala de aula sabendo mais conteúdo que o professor, muitas vezes. Sim. Então você tem que falar o quê? Falar de competências. Que competências o mercado de trabalho quer? Ou seja, então o currículo fez essa migração. Depois, a pandemia potencializou, mas nós já vimos migrando o currículo para um currículo híbrido. Ok. Ou seja, não é EAD presencial, e sim
quanto você vai usar de tecnologia para melhorar a sua relação de aprendizagem. Talvez o Felipe queira mais tecnologia, talvez eu queira mais presencialidade, talvez se eu quiser fazer medicina eu vou querer mais estar presente, ou área da saúde, medicina veterinária, gastronomia. Se eu quiser fazer outro curso de TI, por exemplo, eu quero ter menos presencialidade. Então, currículo também, saindo de conteúdo para competências, e um currículo híbrido. Ou seja, nós brincávamos antes da pandemia que era o joystick, né? Você ia ter um joystick, você ia saber quanto você quer usar de tecnologia de acordo com a necessidade individual de cada um. Sim. Aí veio aquela sexta-feira, 13 de março de 2020, e nós estávamos preparados e pusemos o joystick 100% de uso de tecnologia, com todo mundo em casa em 5 dias, né? E de lá para cá, eu acho que a gente vem fazendo algumas inovações, ou seja, formações duais, né? Ou seja, o estudante passar parte da formação dele conosco e parte na empresa, receber uma nanocertificação da universidade e da empresa e já sair com as competências que a empresa precisa, com a cultura que a empresa tem. Com isso você não vai ter mais programa de trainee, eu vou ter que aprender a trabalhar depois de formado, essas coisas já vão acontecer naturalmente. Durante o ensino superior. Durante toda a sua formação. Né? Ou seja, você sai daqui e tem uma formação dual, parte com a universidade, parte com a empresa, parte com professores da universidade, parte com profissionais da empresa, parte resolver os problemas da própria empresa e já sai com a nanocertificação da empresa empregado. E agora eu acho que com a chegada da community, e vale a pena, estão todos convidados aí para lá visitá-la, né, eu acho que essa abordagem de você ser um creator, você ser uma outra profissão que não existe hoje, você ser um influencer, você influenciar milhões de pessoas, né? Agora, influenciar para quê? Eu lembro que quando estava fazendo a sociedade lá com nossos sócios, lá, o Fábio e o Bruno, eu falei, olha, beleza, nós vamos fazer com algumas condições. Primeiro que isso aqui vai transformar a Ânima e vai transformar a educação, talvez, do mundo. Né? Porque essa é a realidade de quem está chegando. Sim. Essa é a realidade dos nossos filhos. Né? E segundo, nós vamos influenciar para quê? Então, por que a gente não abre mão? Essa é uma pergunta boa. Por que a gente não abre mão? Para qual lado? Para qual lado? O que nós abrimos mão? Abrimos mão de ética, honestidade. Então isso aí não podemos abrir mão. Então as pessoas têm que ter esse compromisso que vamos influenciar a partir daí. Daí para melhor. Eu acho que essa é uma lógica interessante, sabe? Legal, legal. Realmente a gente vê o volume de conteúdo, é impossível acompanhar. Né? Tem conteúdo de todo tipo, de tudo que é tipo. Qualquer coisa que você precise hoje, você vai na consulta, existe o conteúdo. Mas como que a gente faz os conteúdos bons chegarem nas pessoas? Como é que faz curadoria disso? Curadoria. Né? O espaço é um espaço digital, né? Digital, né? Físico e digital. Sim. Então, se vocês forem visitar o campus aqui, você vai ver que tem mais de 100 estúdios. Até o banheiro feminino e masculino é um local para você fazer filmagem, para você fazer podcast, para você fazer o que estamos fazendo aqui. Eu fiquei impressionado, parece um Projac, né? É um Projac moderno, né? Um Projac com o que há de mais moderno hoje para essa dinâmica atual. Sim, é legal que eu vi que o dia que eu visitei, uma empresa estava fazendo um evento. Né? Então você estava usando a estrutura para fazer. E você vai ver que é um espaço, tipo uma linha de metrô, uma estação de metrô, com várias estações para separar, todas elas temáticas, todas elas aí verticalizadas, ou seja, área da saúde, área da beleza, área da estética, área de esporte e assim por diante. Ô Marcelo, e como é que fica a figura do professor nessa história? Porque o professor ele tem que estar também preparado, né, para essa nova dinâmica, para essa realidade. O que vocês dentro de casa estão fazendo? O que vocês estão enxergando para o professor? Olha, Felipe, eu gosto das coisas simples, né? Falei um pouco da faixa que vai ficando branca de novo. Vamos lá. Você tem filhos? Tenho 3. Seus filhos querem ser professores? Acho que não. Nenhum deles. Entendeu? Ou seja, nós temos que voltar a resgatar a carreira docente. O professor tem que ser um herói. Tem que ser algo desejado, bem remunerado. Sim. Por quê? Porque ele vai fazer diferença. Ele é o centro da sociedade.
né? E nós estamos muito distante disso, né? Nós viajamos o mundo inteiro ao longo dessas décadas e a educação é uma discussão global, né? Eu acho que não tem uma Apple da educação. Você tem Harvard fazendo um trabalho excelente, sei lá, começou com PBL, você tem lá Stanford como uma referência na formação docente, e assim você vai, né? Nós temos hoje um currículo para 400 mil estudantes híbrido por competências. Eu não conheço ninguém que tenha um currículo para mais de 400 mil alunos híbrido por competências. Mas se você vê um país que é uma referência e que estava onde nós estávamos há 30 anos atrás, é a Finlândia. Sim. Mas, pô, como é que a Finlândia saiu de uma economia basicamente extrativista de floresta, recém-vindo de uma guerra com a Rússia? Como é que ela chegou onde ela está? Como é que eles saíram das últimas listas de qualquer ranking educacional e hoje estão entre os 3 primeiros, começando por onde você for, né? PISA, onde é que você olhar, está lá a Finlândia. E eles fizeram o seguinte, eles olharam e falaram, olha, primeiro, professor tem que ser um herói aqui. Tem que ser uma carreira valorizada, reconhecida, bem remunerada. 2, toda criança tem acesso à mesma educação de qualidade. Seja o filho do presidente da República até o filho do motorista do presidente, quem quer que seja, vai ter acesso à mesma educação. Nivelou. Né? Quem faz melhor do mundo? A Finlândia? Onde é que é? É em Stanford? Vamos lá trazer o que tem de melhor para cá. E com isso, virou uma política de Estado, e hoje eles estão em qualquer ranking. Aí você fala, mas lá tem alguns milhões de habitantes, não é, é escalável. É possível fazer. Eu li outro dia sobre o modelo da Estônia também, que está em... Pois é. Então, é possível, é escalável. É só a gente querer fazer, ter consciência disso. Então, volta a minha pergunta. Nossos filhos, não está no radar deles serem professores. Não tá. Tem um degrau aí. E ninguém fala disso. Aí fica essa demagogia, essa história aí. Tá errado. Nós temos que encarar essa história de frente. Sim. Temos que falar que o professor tem que ser bem pago, bem remunerado, tem que ser reconhecido. Acho que assim a gente vai avançar. A minha mãe é formada em História, foi professora. Olha aí. Na geração dela tem muita gente. Que seguia a carreira, né, E nós só estamos falando sobre isso aqui, pela sua provocação, por quê? Por causa disso. Porque você teve isso no seu DNA, você teve isso na sua criação. Isso está se perdendo. A gente tem, acho que, conteúdo, a gente tem uma infinidade de... Assim, essa geração que está vindo, ela vai ter um infinito de conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer realmente é despertar eles, causar curiosidade. E quem faz isso é o professor. Fazer mentoria. Esse é o caminho. Marcelo, olha, tem papo aqui. Mas como o nosso tempo é limitado, tanto pela sua agenda quanto a minha, enfim, vamos falar um pouquinho sobre outro assunto que você é craque, que são as caminhadas. Você fez o caminho de Compostela mais de uma vez, né? Talvez você tenha também feito alguma caminhada, alguma peregrinação no Japão ou em outro lugar que você queira compartilhar, mas começa contando um pouco de Compostela. Inclusive, o Marcelo fez um artigo outro dia muito bacana no LinkedIn, fazendo um comparativo entre a caminhada e a jornada, a trajetória profissional. Então, se quiser compartilhar aqui com a nossa audiência. Eu fiz Compostela 786 quilômetros sozinho, alguns anos atrás. Recomendo que todos façam. Fiz alguns compromissos comigo que eu iria incentivar, ajudar, dar dicas, fazer mentoria para quem quisesse ir. Já fiz para dezenas de pessoas. Você que está planejando, manda uma mensagem para o Marcelo. Entra no meu LinkedIn aí, fica à vontade. E depois eu fiz com meu pai, 450 quilômetros, ou seja, meu pai se preparou, uma experiência também riquíssima. Privilégio, né? Privilégio, uma honra. Meu pai nos deixou o ano passado, ele foi uma prematura, e agora eu estou combinando com minha mãe de fazer 100 quilômetros com ela. Que legal. Ano que vem. Vamos ver se ela já está se preparando. Bacana. Por quê? Porque, primeiro, todos podem fazer.
Depende do seu ritmo, O ritmo. de você aprender a respeitar o seu ritmo, né? Eu fiz em 28 dias, 736 quilômetros. Mas você pode fazer em 30, fazer em 35, fazer em 40, fazer em 60. Sim. Né? O europeu, ele sai da casa dele andando. Ah. E muitos vão a Santiago, vão a Finisterra, onde ele achava que a terra terminava, Uhum. e voltam para casa andando. Então faltam 600, 700, 1.400 quilômetros, né? Muitas vezes. Mas depende de cada um. Alguns fazem tramos, né? Ou seja, faz 10 dias, depois faz volta, faz outros 10 dias. Então, e para mim é a nossa vida em 30 dias. Então, é a nossa vida em 30 dias. Você tem lá a primeira fase, na minha opinião, que é o nascimento, uma experiência de dor, que você acha que você vai desistir. Né? Eu cheguei rastejando no albergue, abri a minha mochila, que já tinha só 9 quilos, e falei, esse fica, esse vai, esse fica, ou seja, ali você está exercitando o desapego. Um belo exercício. Na prática. Quantas coisas a gente não carrega na mochila que não precisa carregar? O armário cheio de... Quantas coisas? Então ali você é obrigado a fazer aquilo no extremo da dor. Aí eu deitei, ardi a noite de febre e acordei zerado. Aí tem outras experiências que a gente pode um dia falar. Mas quando eu cheguei, eu fiz algumas palestras, inclusive sensoriais, para compartilhar essa vivência. Sim. E foi um sucesso. E recentemente o pessoal começou, Marcelo, você precisa falar sobre isso, você precisa fazer de novo. Aí me convidaram para fazer um TEDx em Cuiabá. Que legal. Eu reeditei essa palestra. Então daqui a pouco ela vai estar no ar aí. Bacana. E eu fiz a comparação do desafio de Compostela com o desafio do ensino superior brasileiro. Acho que foi então, esse um pouco do que a gente falou aqui. Então fica o convite em breve, já para divulgar aí a palestra. Legal. Muito bom. Não, eu nunca fiz Compostela, e outro dia eu conversei com o Marcelo Apovian, que fez aqui, contou um pouquinho sobre a peregrinação que ele fez aqui para Aparecida. Tem rota aqui. Eu fiz uma rota em Minas também. Eu fiz o caminho da trilha Inca. Eu fui ao Himalaia. Fui a 6.700 também. Então, fiz algumas outras rotas aí, mas vale a pena. Vale a pena. Poxa, muito bacana. E isso também conecta com outra atividade sua, que é relacionado ao Lar da Bênção Divina, né? Que você é uma instituição filantrópica, existente desde 56, e que você, sua família, enfim, eu sei que existe uma dedicação, um trabalho muito bacana. Se você quiser contar um pouquinho, acho que a audiência o Lar agradece. É uma instituição referência, vai fazer 70 anos o ano que vem, que a minha família está à frente. Minha avó fundou há 69 anos atrás, e depois minha mãe tocou a presidência, e agora minha irmã é presidente da entidade. São mais de 650 crianças e jovens de comunidades carentes aqui da Zona Sul de São Paulo, como referência, né? Atender como referência. A história é linda. Meu avô, pai da minha mãe, italiano, veio muito pobre para São Paulo, venceu na vida e teve 3 filhos. Meu tio Carlos, que está aí conosco, um outro tio, Sérgio, e minha mãe. E esse Sérgio teve um aneurisma e caiu morto jogando futebol aos 18 anos. E meu avô disse, olha, minha avó falou, esse aqui é o dinheiro que eu dei para o apartamento dos 2 filhos. Faz o que você quiser fazer com esse dinheiro. E ela montou na época um sopão para complementar a comida de quem passava fome numa região que era muito pobre, que inundava, era tipo um pântano, ali atrás de onde é hoje o Shopping Morumbi. Hoje é uma região de classe média alta, mas as comunidades foram para os rios. Né? Olha aí, loucura, né? Em vez do rio estar lá, virou uma comunidade em cima do rio e dos córregos, né? E a gente atende essas comunidades hoje com referência, depois de 69 anos. Não só creche, mas também tem um contraturno. E esse contraturno as pessoas vão para a escola pública, ao invés de voltar para a comunidade, eles vêm para o contraturno e fazem aikido, futebol, xadrez, computação, artes,
e em inglês, né? E tenho que dar Bacana. melhor de qualidade. É Então, o melhor investimento, né, para a criança, é o tempo dela livre e sendo bem aplicado. recentemente a gente tem, uma vez por ano tem um jantar, que é o Hum, jantar do lar, foi recentemente agora, na qual a gente faz leilões e arrecada os recursos sim, que bancam o ano inteiro desse contrator. legal. Muito bom. E você, como pai de dois, tem a Estela e o João, que idade que eles têm hoje? Eles estão com A Estela tem 14 e o João Batista tem 12. João Batista, João poxa, Batista. nome do apóstolo. É. Um belo nome. Ah, como você enxerga eles um pai que tem você está deixando para eles um legado de cultura, né? Como que é a sua convivência com eles? Eles gostam de fazer esse programa, por exemplo, fazer uma caminhada, né? É um negócio que pegar o adolescente, às vezes ele não quer fazer a caminhada. Mesmo que você convide e tal, tem que dar um incentivo aqui, um incentivo ali para conseguir arrastar ele para uma caminhada. Como, conta um pouquinho, como é que é a sua relação aí com a dupla? Eu tenho muito orgulho deles e muito amor, né? E a gente tem que. É o dia a dia, né? Eu acho Uhum, que a vida é você ser exemplo, né? É uhum, você dar amor e dar limite, né? Então acho que é, esse é o dia a dia nosso. Então, achar que eles vão fazer caminhada, não sei, a gente tem que mostrar e cada um vai fazer suas escolhas, né? é, Te dar um exemplo, eu faço Aikido e o João, meu filho, escolheu o Karatê-Do, né? uhum, Tá num do, tá fazendo um caminho aí, tá tá certo, tá ótimo. valendo, né? É, Minha filha tá se preparando para fazer corrida e natação, tá? uhum, Então cada um tem seu caminho, a gente tem que mostrar o caminho e deixar eles voarem, né? legal, legal. Muito bom. Me conta o que que você gosta de fazer, Marcelo, do Aikido, das caminhadas, você gosta de cozinhar? Acho que um dia que eu te liguei, você falou, estou preparando um jantar aqui. Qual que é a sua preferência? Rapaz, essa história é boa, porque nós somos 4 irmãos, né? E meu pai e minha mãe, nos anos 88, eles tinham um sonho de fazer uma viagem que eles iam, parte da viagem, ficar 30 dias fora, nós íamos Uhum, para a Europa, fomos para a França, e parte da viagem eles iam ensinar a gente a beber e comer, e parte a gente ia fazer o que a gente quisesse. Então nós fizemos a primeira parte com eles, na segunda nós alugamos um chalé numa estação de esqui. uhum, Hoje é famosa, na época sim. ninguém conhecia muito. Alugamos um chalé lá. E fizemos a primeira parte. Então fomos nos vinícolas, fomos comer nos restaurantes, e meu pai ensinando minha mãe, isso aqui, desse jeito. E quando a gente foi para o chalé, dividimos as tarefas. Uhum. E eu peguei a cozinha. Né? Ah, Entre os irmãos, peguei a cozinha, com foi 14 anos. um belo incentivo para Pois é. você aprender Aí, cara, aí escuta só que interessante. O prato que eu tinha mais gostado na ronda de aprender a comer e beber foi uma grelha de canar com molho de framboesa, né? E eu tava andando naquelas lojinhas assim lá na estação e eu olhei, tem uma grelha de canar aqui. Resumo da história, fiz o prato. Aham. E daí então eu nunca mais parei de cozinhar. Então eu gosto de cozinhar, minhas casas eu nunca tive sala de jantar, é sempre a cozinha Cozinha aberta. e cozinha gourmet e no entorno a Sim. gente fica ali, entendeu? É. Que é o Então, gostoso, né? Na é, verdade, o tempero é o é. quanto você vai colocando ali da Meus conversa filhos também, boa. principalmente a Estela, eu sempre, desde pequenininha, eu ia na feira com ela, mostrava os temperos, cozinhava com ela no meu peito. O João também, então eles também cozinham. Agora, adolescente ele dá uma paradinha, mas tá lá. A Legal, semente foi plantada. bacana, pô, muito bom. João é um mestre panquequeiro, faz waffle, a Estela faz um monte de prato, então a gente vai sempre compartilhando e semeando aí o que a gente gosta, né? Bacana. Tem uma série de cozinha dessa Chef's Table. Acho que é uma última, não sei, tem vários, mas tem um que é um compilado. Acho que eles pegaram 4 chefs que tem um viés, claro, de culinária, mas também tem um viés de trabalhos para a sociedade. Então, um deles é o Jamie Oliver, que fez o que fez na Inglaterra. Tem o José Andrés, que é um espanhol, que tem um restaurante nos Estados Unidos, considerado um dos melhores restaurantes espanhóis. E ele atuou bastante nessas cozinhas que montam em catástrofes. Então, ele, por exemplo, ele trabalhou na guerra da Ucrânia, trabalhou em vários lugares.
E ele fala um negócio muito legal, que ele fala assim, você cozinhar para uma multidão dessa, no meio de uma guerra, mas aí quando você começa a pedir as coisas para as pessoas dão uma faísca e todo mundo quer ajudar. É isso mesmo. E em casa, quando você vai fazer alguma coisa, se você falar, você corta a cebolinha, você rala o queijo, cada isso um aí. você distribui e todo mundo se diverte. Então, É um trabalho em equipe. a cozinha é muito legal. É. Né? E tem a questão também de exercitar o tempo, a paciência, porque não adianta você querer encurtar caminho. O alimento tem um prazo, né? Tem um tempo para ficar pronto. Bom, muito legal. Olha, Marcelo, a gente poderia ter papo aqui para a gente ir mais longe. Próximo, vocês, Outros se virão. vocês quiserem, eu estou à disposição para a gente ir. Super obrigado. O pessoal te encontra redes sociais, eu LinkedIn? Eu uso o LinkedIn. Tá bom. Marcelo Batistella Bueno. Ok. Então, quem quiser conversar com o Marcelo Batistella Bueno, LinkedIn, bem acessível. O WhatsApp também eu uso também, então se quiser 11 981 11 0054. O quê? O WhatsApp também vai bem também. Então qual que é? 11 981 11 0054. Então, poxa, o WhatsApp direto dele agora ficou mais fácil, né? Só mandar um zap. Gostaria de agradecer de novo o seu tempo na agenda. Muito obrigado. Deixo um abraço pro seu sócio Daniel, para Paula, que eu também tive a alegria de conhecer. Dois craques. E agradecer aqui os apoiadores, a Chocolate Jur, Pão de Queijo Doc Lobo, o Instituto Brasil Solidário, e a gente vai colocar um QR Code aqui na tela e vocês conseguem assistir o documentário do Virando o Jogo, muito bacana. Mais uma vez, obrigado, nossas trajetórias nos conectam. Faltou presente. Eric, presente do Marcelo, dos nossos apoiadores, quase que eu me esqueço. Rapaz, meus filhos são meio sangue mineiros, né? E esse pão de queijo aí da Doc Lobo é o que eles mais gostam, viu? Sem falar o chocolate de Jur, que nem se fala também, né? Aqui tem. Muito obrigado. Não é, o pão de queijo, ele mas mandou o bom bocado, maravilhoso. Mas muito você obrigado. Conhece, né? Maravilhoso. E aqui tem uma Chocopop. Isso aqui é pra minha mãe. Obrigado. Uma sacolinha. Top, viu? Aí. Obrigado de novo. Obrigado, um grande abraço aí a todos. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua.